Você já sentiu como se estivesse carregando um peso que não pode suportar? Como se a vida estivesse sempre te empurrando para a beira do precipício, sem dar tempo para respirar? O mundo exige demais. São responsabilidades, cobranças, problemas que se acumulam, pensamentos que não param, noites em claro tentando encontrar respostas que nunca vêm. A ansiedade cresce, o medo sussurra mentiras e no meio disso tudo, a paz parece algo distante, quase impossível de alcançar. Mas será que precisa ser assim? Será que fomos criados para viver sobrecarregados, exaustos, à mercê das incertezas? Jesus nos ensinou que há um outro caminho. Um caminho onde a paz não depende das circunstâncias, mas de um coração que descansa nele. Em João 16, 33, ele nos disse algo poderoso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não negou as dificuldades da vida, mas nos garantiu que nelas nunca estaríamos sozinhos. Sua paz não é frágil como a que o mundo oferece, que desaparece no primeiro sinal de problema. A paz de Cristo é firme, inabalável, um refúgio no meio do caos. Se hoje o medo te paralisa, se as preocupações têm tirado sua alegria, é hora de ouvir a voz daquele que tem o controle de tudo. Ele te chama para lançar sobre ele os seus fardos, para confiar que ele está à frente, que nada foge do seu domínio. Não importa o que esteja acontecendo agora na sua vida. Jesus continua sendo o mesmo, e sua paz continua disponível para aqueles que o buscam. Por isso, no vídeo de hoje quero compartilhar com você 10 ensinamentos poderosos que vão te ajudar a encontrar a calma que vem de Jesus. Cada um deles está baseado na palavra de Deus e tem o poder de transformar sua maneira de enfrentar os desafios. Então fique comigo até o final e escreva nos comentários com fé. Jesus é minha paz. Declare isso e permita que essa verdade preencha seu coração. 1. A paz de Jesus não é deste mundo. João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vivemos em um mundo inquieto. Pessoas correm de um lado para o outro em busca de segurança, estabilidade e felicidade. Tentam encontrar paz no dinheiro, no sucesso, nos relacionamentos ou no reconhecimento dos outros. Mas, cedo ou tarde, percebem que tudo isso é passageiro. O dinheiro pode acabar, a saúde pode falhar, os amigos podem nos abandonar. Então, onde encontrar uma paz que não seja frágil como as coisas deste mundo? Jesus responde a essa pergunta de forma clara. A paz verdadeira só pode ser encontrada nele. No capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus estava preparando os discípulos para a sua partida. Ele sabia que em breve enfrentariam momentos difíceis, sabia que seriam perseguidos, que passariam por dores e que poderiam ser tomados pelo medo. Mas antes de ir, ele lhes deixou algo precioso, a sua paz. E ele fez questão de dizer, não a dou como o mundo a dá. Isso significa que a paz de Jesus é diferente da paz que o mundo oferece. A paz do mundo depende das circunstâncias. Se tudo está bem, há paz. Se algo sai do controle, a paz desaparece. Mas a paz de Jesus é diferente. Ela permanece mesmo no meio das tempestades. Ele não prometeu uma vida sem problemas, mas garantiu que, mesmo nas tribulações, sua paz nos sustentaria. Pense em Paulo e Silas na prisão. Eles tinham todos os motivos para estarem desesperados. Estavam presos injustamente, feridos e acorrentados. Mas, em vez de se lamentarem, o que fizeram? Começaram a louvar a Deus. Atos 16, 25. Isso é um exemplo perfeito da paz que vem de Cristo. Não importa o que aconteça ao redor, o coração que confia em Jesus encontra descanso. E você? Onde tem buscado sua paz? Tem tentado encontrá-la em coisas passageiras? Talvez você pense, se eu conseguisse aquele emprego, eu teria paz. Ou, se eu ganhasse mais dinheiro, minha vida seria tranquila. Mas o problema é que todas essas coisas podem desaparecer. E quando desaparecem, levam consigo a paz de quem as colocou como base de segurança. A paz de Jesus é um presente para aqueles que confiam nele. Mas há um segredo para recebê-la. É preciso entregar o controle a ele. Muitas vezes, queremos ter paz, mas ao mesmo tempo insistimos em segurar as rédeas da nossa vida, tentando resolver tudo com nossas próprias forças. Isso gera ansiedade, medo e preocupação. Mas Jesus nos convida a fazer o oposto. Entregar o fardo a ele. Como ele mesmo disse em Mateus 11, 28.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você deseja essa paz, o primeiro passo é confiar. Confiar que Deus está no controle, que Ele sabe o que é melhor para você e que nada foge do seu olhar. Essa confiança gera descanso. Você pode não entender tudo agora, pode não ver todas as respostas, mas se a sua vida está nas mãos de Jesus, você pode descansar. 2. Quando o mar se agita, Ele ordena: acalma-te. Marcos 4, 39. Então, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Os discípulos estavam no barco com Jesus. Era uma noite comum no mar da Galileia, até que o inesperado aconteceu. Uma tempestade repentina surgiu, como era comum naquela região, mas desta vez o vento soprava com força brutal, as ondas se erguiam ameaçadoras, e o barco estava prestes a ser engolido pelas águas. O medo tomou conta dos discípulos. Eles estavam acostumados com o mar. Muitos deles eram pescadores experientes, mas desta vez sentiram que não havia escapatória. Enquanto a tempestade rugia, Jesus dormia. Sim, ele estava ali no mesmo barco, enfrentando a mesma tempestade, mas em total paz. Isso nos ensina algo poderoso. A presença de Jesus não significa a ausência de tempestades, mas nos garante que jamais estaremos sozinhos nelas. Os discípulos, apavorados, despertaram o mestre com uma pergunta carregada de desespero. Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4, 38. Quantas vezes também questionamos a Deus no meio das nossas tribulações? Senhor, será que o Senhor não está vendo o que estou passando? Mas então Jesus se levantou. Ele não discutiu com o vento, não lutou contra as ondas. Ele apenas falou: acalma-te, aquieta-te. E imediatamente houve grande bonança. O mar ficou sereno, o vento cessou e um silêncio profundo tomou conta daquele lugar. Os discípulos, que antes estavam aterrorizados com a tempestade, agora estavam maravilhados com aquele que tinha autoridade sobre o vento e o mar. Esse relato nos ensina uma lição profunda. Quando Jesus fala, a tempestade obedece. Mas há algo ainda mais importante a se notar. Os discípulos estavam tão focados na força do vento que se esqueceram de quem estava no barco com eles. Isso acontece conosco também. Muitas vezes, olhamos mais para o problema do que para o Deus que pode resolvê-lo. A tempestade pode parecer incontrolável, mas Jesus continua no controle. Talvez hoje você esteja enfrentando uma tempestade na sua vida. Pode ser um problema financeiro, uma enfermidade, um conflito familiar ou uma decisão difícil. O vento pode estar soprando forte, as águas podem estar ameaçando te afundar. Mas eu te pergunto, onde está a sua fé? Você está olhando para as ondas ou para o Senhor que pode acalmá-las? Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos 4, 40. Essa pergunta ecoa até hoje em nossos corações. O medo cresce onde a fé enfraquece. Mas quando nossa confiança está firmada em Cristo, aprendemos a descansar, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Lembre-se, a tempestade pode até rugir, mas não dura para sempre. O mesmo Jesus que acalmou o mar naquela noite continua acalmando corações hoje. Ele pode transformar seu medo em fé, seu desespero em esperança, sua angústia em paz. Se você sente que está prestes a afundar, clame por ele. Jesus está no seu barco, e se ele está no seu barco, você não será derrotado. 3. A confiança que fecha a boca dos leões. Daniel 6, 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Confiar em Deus em tempos de paz é fácil, mas manter essa confiança quando tudo está contra nós é um verdadeiro desafio. A fé só é provada no meio das crises, e poucos exemplos na Bíblia ilustram isso tão bem quanto a história de Daniel na cova dos leões. Daniel era um homem íntegro, fiel a Deus e exemplar em tudo o que fazia. Por isso, o rei Dário o colocou em uma posição de grande autoridade na Babilônia. No entanto, essa promoção despertou inveja em outros governantes que começaram a tramar contra ele. Eles sabiam que Daniel era um homem de oração, alguém que jamais negaria sua fé. Então, arquitetaram um plano. Convenceram o rei a assinar um decreto proibindo que qualquer pessoa orasse a outro deus ou homem que não fosse o próprio rei, sob pena de ser lançado na cova dos leões. Daniel sabia da nova lei, mas também sabia que sua comunhão com Deus
era mais importante do que qualquer ameaça humana. Ele não hesitou. Continuou orando 3 vezes ao dia, como sempre fazia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. A armadilha foi bem sucedida. Daniel foi denunciado e levado diante do rei. Dário, que gostava dele, tentou encontrar uma maneira de livrá-lo, mas a lei dos medos e persas era irrevogável. Assim, Daniel foi lançado na cova dos leões. Pense no que isso significava. Eram leões famintos, prontos para devorar qualquer um que fosse jogado ali. Para qualquer pessoa normal, essa seria a última noite de vida. Mas Daniel não estava sozinho naquela cova. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões e eles não puderam tocar em Daniel. O rei, aflito, passou a noite sem dormir. Pela manhã, correu até a cova e chamou por Daniel, na esperança de que ainda estivesse vivo. E Daniel respondeu com tranquilidade: "O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano." Daniel 6, 22. Essa história nos ensina uma verdade poderosa. Quando você confia em Deus, Ele é o seu escudo, mesmo no meio dos leões. O que fez Daniel permanecer firme? Sua fé é inabalável. Ele não tentou fugir, não pediu para negociar, não se desesperou. Apenas confiou. E Deus honrou sua fé. Quantas vezes nos sentimos como Daniel, cercados por problemas que parecem ameaçadores, pressionados por situações que fogem ao nosso controle, encarando desafios que parecem nos engolir. Talvez hoje você esteja diante de leões na sua vida, dificuldades financeiras, enfermidades, perseguições, desafios impossíveis. O segredo para vencer essas batalhas não está na força humana, mas na confiança em Deus. O mais impressionante é que Daniel não recebeu nenhuma garantia de que seria salvo. Ele não sabia se Deus o livraria da cova ou se o levaria para a glória, mas isso não importava. Ele confiava em Deus independentemente do resultado. Isso nos lembra os 3 jovens na fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que disseram ao rei Nabucodonosor: "O nosso Deus a quem servimos é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses." Daniel 3, 17 e 18. Isso é fé genuína. Confiar que Deus pode livrar, mas continuar fiel mesmo se ele escolher um caminho diferente. Deus nem sempre nos livra das dificuldades antes que aconteçam, mas Ele nos sustenta dentro delas. A cova dos leões foi um teste para Daniel, mas também uma oportunidade para que o nome de Deus fosse glorificado. O próprio rei Dário, após testemunhar o livramento de Daniel, reconheceu o Deus verdadeiro e decretou que todos em seu reino deveriam honrar ao Deus de Daniel. Ou seja, o livramento de Daniel não foi apenas para ele, mas para que o poder de Deus fosse revelado ao mundo. Se hoje você se sente dentro de uma cova, cercado por problemas, lembre-se: o mesmo Deus que fechou a boca dos leões ainda está no controle da sua vida. Ele pode transformar o que parece ser o fim em um grande testemunho para a glória dele. O que você precisa fazer? Confiar. Confiar mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando as portas parecem fechadas, mesmo quando os inimigos se levantam. 4. Descanse porque Ele cuida de você. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A ansiedade é um dos maiores inimigos da paz. Ela rouba o sono, tira a alegria e faz com que nos preocupemos excessivamente com o futuro, como se tudo dependesse exclusivamente de nós. Vivemos tentando resolver problemas antes mesmo de eles acontecerem, antecipamos dificuldades que talvez nunca venham e sofremos por cenários que criamos em nossas mentes. Mas Deus, em sua infinita graça, nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Essa promessa não é apenas um consolo passageiro, mas uma verdade profunda e transformadora. Se Deus disse que cuida de nós, por que ainda insistimos em carregar fardos tão pesados? Pedro, ao escrever essa passagem, sabia muito bem o que era viver preocupado. Ele era um homem impulsivo, acostumado a resolver as coisas com suas próprias forças. No momento em que Jesus foi preso, Pedro sacou a espada e atacou um soldado, tentando impedir algo que fazia parte do plano de Deus. João 18:10. Mas a vida o ensinou que não se vence pela força, e sim pela confiança. Ele aprendeu que a verdadeira paz não vem do controle absoluto das situações,
mas da entrega total a Deus. Quantas vezes nos parecemos com Pedro? Tentamos lutar com nossas próprias armas, resolver tudo por conta própria, enquanto Jesus nos convida a simplesmente confiar nele. Jesus já nos mostrou que nosso Pai cuida até mesmo dos detalhes mais simples da criação. Ele alimenta os passarinhos, veste os lírios do campo com beleza, dá forma às nuvens e dirige o curso dos ventos. Será que ele não se importa ainda mais com você? Em Mateus 6:26, Jesus nos lembra: olhai para as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Essa pergunta ecoa em nossos corações. Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Ele vê as suas lágrimas, conhece suas dores e já preparou um caminho para você. O problema é que muitas vezes não conseguimos enxergar o agir de Deus porque estamos ocupados demais olhando para os problemas. Assim como os discípulos no barco, nos desesperamos com o vento e as ondas, esquecendo que Jesus está ali, no controle de tudo. Quando Jesus disse a Pedro para andar sobre as águas, enquanto ele manteve os olhos no Mestre, permaneceu de pé. Mas no instante em que começou a olhar para a tempestade, começou a afundar, Mateus 14:30. Isso é exatamente o que acontece conosco. Quanto mais focamos nos problemas, mais afundamos no medo e na insegurança. Mas quando olhamos para Jesus, encontramos a verdadeira paz. O verbo lançar que Pedro usa nesse versículo é forte. Ele não diz apenas entregar, mas lançar, como quem joga algo com força e não pega de volta. Deus não quer que você entregue sua preocupação hoje e amanhã, a tome de volta. Ele quer que você confie de verdade, que descanse sabendo que Ele está cuidando de tudo. Isso não significa que você não terá desafios, mas significa que pode enfrentá-los com um coração tranquilo, porque a sua confiança está em Deus e não em suas próprias forças. Talvez hoje você esteja carregando um fardo pesado demais. Pode ser uma preocupação financeira, uma enfermidade, um problema familiar ou uma decisão difícil. Mas Deus está te chamando para um novo nível de fé. Um nível onde a paz não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está no controle. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você ora, Ele move o impossível. Nada foge ao olhar do Senhor. Ele não se distrai, não se esquece, não falha. 5. A paz não vem da ausência de problemas, mas da presença dele. Salmo 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Muitas pessoas passam a vida buscando paz, mas procuram nos lugares errados. Elas acreditam que a paz está em uma vida sem dificuldades, sem conflitos, sem desafios. Pensam que se tivessem mais dinheiro, um emprego melhor ou se tudo saísse conforme o planejado, então viveriam em paz. Mas essa é uma ilusão perigosa, porque neste mundo os problemas sempre existirão. A verdadeira paz não vem da ausência de dificuldades, mas da presença de Deus. Davi entendeu isso profundamente quando escreveu o Salmo 23. Ele não disse: se eu andar pelo vale da sombra da morte, não terei problemas. Pelo contrário, ele reconheceu que enfrentaria o vale. Ele sabia que passaria por momentos difíceis, que teria desafios e inimigos pelo caminho. Mas havia algo que mudava tudo. Tu estás comigo. Essa é a chave para encontrar a verdadeira paz. O mundo nos ensina que a paz depende das circunstâncias, mas Jesus nos ensina que a paz vem da confiança nele. Antes de ser crucificado, ele disse aos discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Ele não prometeu uma vida sem dificuldades, mas garantiu que mesmo em meio às aflições, podemos ter bom ânimo porque ele já venceu. A paz de Deus não é como a paz que o mundo oferece. A paz do mundo é frágil e passageira. A paz de Deus é eterna e inabalável. Pense em Pedro quando andou sobre as águas. Enquanto ele manteve os olhos fixos em Jesus, caminhou sobre as ondas sem medo. Mas no momento em que começou a olhar para o vento e as ondas, sentiu o medo crescer e começou a afundar. Mateus 14:30. Essa é uma imagem perfeita do que acontece conosco. Quando fixamos nossos olhos em Cristo, encontramos paz mesmo em meio à tempestade. Mas quando nos focamos nos problemas, somos tomados pela ansiedade e pelo medo.
A chave para a calma não é um mar tranquilo, mas um coração que confia em Deus. Talvez você esteja passando por um momento turbulento. Talvez esteja enfrentando problemas que parecem não ter solução. Pode ser uma luta na sua família, uma crise financeira, uma enfermidade ou uma perda. A tempestade pode estar forte, os ventos podem estar soprando contra você. Mas eu quero te lembrar, Deus está presente. E se Deus está presente, você não precisa temer. A paz que Deus nos oferece não significa que tudo será perfeito, mas significa que Ele estará ao nosso lado em cada passo do caminho. Ele nos fortalece, nos sustenta e nos ensina a descansar, mesmo quando o mundo está um caos ao nosso redor. Quando confiamos nele, aprendemos a viver com tranquilidade, sabendo que não estamos sozinhos e que Ele já preparou um caminho para nós. Marta e Maria nos ensinam uma grande lição sobre isso. Quando Jesus visitou a casa delas, Marta estava ansiosa, preocupada com muitas coisas, tentando organizar tudo e cuidar dos detalhes. Mas Maria escolheu algo diferente. Sentou-se aos pés de Jesus e simplesmente ouviu sua voz. Quando Marta reclamou, Jesus respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, 41 e 42. Isso nos mostra que a verdadeira paz está em estar na presença de Deus e não em resolver todas as preocupações da vida. Se você tem buscado paz no lugar errado, hoje Deus te convida a descansar nele. Pare de esperar que a ausência de problemas traga paz e comece a buscar a presença dele. Acalme seu coração. Deus já está no controle. 6. O silêncio de Jesus ensina mais do que 1000 palavras. Mateus 27, 14. Mas ele não respondeu palavra alguma, de sorte que o governador estava muito admirado. O silêncio de Jesus no momento mais decisivo de sua vida é uma das lições mais poderosas que encontramos nas Escrituras. Ele foi levado diante de Pilatos, acusado injustamente, humilhado, insultado e pressionado a se defender. Qualquer um de nós, em uma situação dessas, tentaria argumentar, provar inocência ou ao menos questionar tamanha injustiça. Mas Jesus escolheu o silêncio. E esse silêncio ensina mais do que qualquer discurso. O governador romano esperava que Jesus se defendesse como qualquer acusado faria. Mas, para sua surpresa, ele não disse nada. Pilatos ficou admirado, porque aquele homem que tinha autoridade para falar e realizar milagres escolheu permanecer em silêncio. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Quantas vezes queremos lutar nossas batalhas com palavras, quando Deus nos ensina a confiar nele e permanecer em silêncio? Jesus sabia que seu propósito não era convencer Pilatos de sua inocência, mas cumprir a vontade do Pai. Muitas vezes, enfrentamos situações em que somos injustiçados, criticados ou mal interpretados. O nosso instinto natural é reagir, responder, nos justificar. Mas será que, em certos momentos, Deus não está nos ensinando que o silêncio é a melhor resposta? Nem toda acusação precisa de uma defesa, nem todo ataque merece uma resposta. Pense em quantas vezes Jesus poderia ter se defendido ao longo do seu ministério. Quando os fariseus o acusavam de quebrar a lei, quando zombavam dele, quando distorciam suas palavras. Ele poderia ter silenciado a todos com um argumento irrefutável, poderia ter provado sua divindade a qualquer momento. Mas ele sabia que nem todos estavam prontos para ouvir. Ele sabia que, muitas vezes, o silêncio ensina mais do que palavras. Essa é uma lição difícil para nós, porque somos ensinados desde pequenos a sempre argumentar, a não deixar nada sem resposta. Mas a Bíblia nos mostra que há poder no silêncio. Em Provérbios 17, 28 está escrito: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. E em Êxodo 14, 14, Deus diz ao povo de Israel: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Isso significa que muitas vezes nossa melhor resposta é confiar que Deus está lutando por nós. Veja a história de Moisés. Quando Faraó perseguia o povo de Israel e eles estavam encurralados diante do Mar Vermelho, a reação natural seria o desespero. O povo começou a murmurar, a reclamar, a questionar a liderança de Moisés. Mas ele manteve a calma e disse: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. E então Deus abriu o mar. O livramento veio não porque o povo discutiu com Faraó,
mas porque confiaram que Deus agiria. Agora pense em sua própria vida. Quantas vezes você já perdeu a paz tentando argumentar, tentando provar algo para alguém que nunca irá reconhecer seu valor? Quantas discussões já drenaram suas forças quando, na verdade, o silêncio teria sido a melhor resposta? Nem todo ataque precisa ser respondido. Nem toda crítica precisa de uma justificativa. Às vezes, Deus está nos chamando para confiar nele e deixar que ele mesmo nos justifique no tempo certo. O silêncio de Jesus também nos ensina sobre humildade e domínio próprio. Em um mundo onde todos querem ter a última palavra, onde as redes sociais nos incentivam a responder imediatamente a qualquer provocação, o exemplo de Cristo nos convida a agir diferente. Aprender a silenciar diante das provocações é um sinal de maturidade espiritual. É entender que nossa identidade não está no que os outros dizem sobre nós, mas no que Deus diz. Isso não significa que devemos nos calar sempre. Há momentos em que precisamos falar, nos posicionar e defender a verdade. Mas há outros momentos em que a melhor resposta é o silêncio. Jesus discernia esses momentos com perfeição, e nós devemos buscar essa sabedoria. Antes de responder a uma crítica, antes de entrar em uma discussão, pergunte-se: isso vai glorificar a Deus? Isso realmente precisa ser dito? O silêncio não seria mais poderoso neste momento? Se você está enfrentando uma situação em que se sente injustiçado, caluniado ou criticado, peça sabedoria a Deus. Talvez Ele queira que você se posicione, mas talvez Ele esteja te chamando para confiar e descansar. O mesmo Deus que justificou Jesus, ressuscitando-o ao terceiro dia, é o Deus que pode justificar você no tempo certo. 7. O coração tranquilo é como um rio que nunca seca. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A vida pode ser comparada a um rio. Algumas vezes, suas águas correm tranquilas, serenas, refletindo a luz do céu. Em outras, se tornam turbulentas, agitadas, parecendo prestes a transbordar. Mas existe um segredo para manter o curso firme e a paz intacta, independentemente das circunstâncias: guardar o coração. A Bíblia nos ensina que o coração é a fonte de tudo o que fazemos. Se ele está cheio de inquietação, medo e preocupação, nossa vida também refletirá essa desordem. Mas se ele estiver guardado em Deus, será como um rio que nunca seca, que continua fluindo mesmo em tempos de seca, porque sua fonte vem do alto. Vivemos em tempos em que manter o coração tranquilo parece um desafio. As notícias trazem medo, os problemas do dia a dia nos pressionam. E muitas vezes nossa paz é abalada por coisas que nem mesmo podemos controlar. Mas Deus nos dá um caminho para vencer essa batalha, proteger o nosso coração. O que você tem permitido entrar nele? Quais pensamentos, emoções e influências têm moldado seu estado de espírito? Assim como um rio pode ser contaminado por impurezas, o coração também pode ser afetado pelo que escolhemos alimentar dentro dele. Se enchemos nossa mente com preocupações e ansiedade, nossa paz será comprometida. Mas se escolhemos confiar em Deus e encher nosso coração com sua palavra, encontraremos a tranquilidade que vem do alto. Jesus nos ensinou sobre isso quando disse: a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6, 45. Se o nosso coração está cheio de medo, falaremos palavras de insegurança. Se está cheio de inquietação, transmitiremos ansiedade. Mas se ele estiver cheio da presença de Deus, nossa vida refletirá paz. Isso significa que a maneira como reagimos às dificuldades não depende apenas do que acontece ao nosso redor, mas do que cultivamos dentro de nós. Se confiamos em Deus, nossa paz não será abalada, porque sabemos que Ele está no controle de tudo. Pense no rio que nunca seca. Ele pode passar por períodos de chuva e abundância, mas também enfrenta tempos de seca e calor intenso. No entanto, se sua fonte é profunda, ele continuará fluindo. Assim é a vida daqueles que confiam no Senhor. Ainda que venham tempos difíceis, eles permanecem firmes, porque sua paz não vem das circunstâncias, mas da presença de Deus. O apóstolo Paulo viveu isso. Ele passou por prisões, perseguições e dificuldades extremas, mas declarou: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4, 11. Ele entendeu que a verdadeira paz não vem de um ambiente favorável, mas de uma confiança inabalável no Senhor. Guardar o coração também significa proteger nossa fé. O inimigo sempre tentará plantar dúvidas, medo e insegurança.
Ele usará problemas, palavras negativas e até mesmo nossos próprios pensamentos para tentar nos afastar da paz de Deus. Mas cabe a nós decidir o que permitimos permanecer dentro de nós. Quando nos firmamos na palavra e na presença de Deus, nosso coração se torna forte, resistente às tempestades da vida. Se hoje você sente que seu coração está agitado, se as preocupações têm te roubado a paz, Deus está te chamando para descansar nele. Ele quer ser sua fonte inesgotável, sua fortaleza em tempos difíceis. Não permita que as preocupações sufoquem sua fé. Entregue seus medos a Deus e escolha confiar que Ele está cuidando de tudo. A verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle. 8. Ele enxuga suas lágrimas e renova sua alegria. Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A vida é marcada por momentos de alegria e também de dor. Todos nós, em algum momento, passamos por dias difíceis, sentimos o peso das perdas, enfrentamos frustrações e choramos diante de situações que parecem não ter solução. Mas Deus não ignora nossas lágrimas. Pelo contrário, Ele as vê, as acolhe e promete nos consolar. O salmista Davi nos deixou uma verdade poderosa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso significa que a dor tem um prazo de validade, que a tristeza não é eterna e que, para aqueles que confiam no Senhor, o amanhecer sempre trará esperança. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas que choraram, mas que encontraram na presença de Deus o alívio e a renovação. Um dos exemplos mais marcantes é o de Ana, mãe do profeta Samuel. Ana era estéril e por muitos anos sofreu humilhações por não poder ter filhos. Seu coração estava aflito e ela chorava amargamente diante de Deus, derramando sua dor em oração. 1 Samuel 1:10. Mas sua história não terminou no sofrimento. Deus ouviu seu clamor, enxugou suas lágrimas e lhe deu um filho, que se tornou um grande profeta em Israel. Isso nos ensina que Deus não apenas vê nossas lágrimas, mas age para transformar nossa dor em testemunho. Outro exemplo é o próprio Senhor Jesus. Em João 11:35, encontramos o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Essas duas palavras carregam um significado profundo. Jesus, sendo Deus, sentiu a dor da perda ao ver o sofrimento de Maria e Marta pela morte de Lázaro. Ele sabia que iria ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim chorou. Isso nos mostra que Deus não é indiferente à nossa dor. Ele se importa com o que sentimos. Ele entende nossas fraquezas e nos consola em nossas angústias. A grande diferença entre os que confiam em Deus e aqueles que vivem sem fé é que, para nós, o sofrimento nunca é o fim da história. O próprio Jesus disse: "Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados." Mateus 5:4. O consolo de Deus é real. Ele não apenas nos dá forças para suportar a dor, mas nos restaura e nos faz experimentar uma alegria ainda maior do que a que foi perdida. A tristeza pode durar uma estação, mas Deus sempre tem um novo tempo preparado para aqueles que o buscam. Jó é um exemplo disso. Ele perdeu tudo: sua família, sua saúde, sua riqueza. Passou por um tempo de grande sofrimento, mas nunca deixou de confiar em Deus. No final de sua prova, Deus restaurou sua sorte e lhe deu o dobro de tudo o que havia perdido. Jó 42:10. Isso nos mostra que Deus nunca deixa um coração quebrantado sem resposta. Se hoje você está passando por um momento de choro, se sente que as noites têm sido longas e escuras, lembre-se de que a alegria vem pela manhã. Deus já está trabalhando para transformar sua dor em louvor, sua perda em renovo, seu pranto em dança. Mas para isso, você precisa confiar. Precisa entregar sua dor a Ele, parar de carregar esse fardo sozinho e descansar na promessa de que Ele é especialista em reverter cenários impossíveis. A paz que vem de Deus não significa que nunca enfrentaremos tristezas, mas sim que mesmo nos dias mais difíceis, temos a certeza de que Ele está conosco e que sua fidelidade dura para sempre. Quando confiamos em Deus, aprendemos a esperar, porque sabemos que Ele nunca nos deixará na escuridão para sempre. 9. Acalme-se, porque Jesus já venceu por você. João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vida é cheia de desafios,
Todos os dias enfrentamos batalhas, sejam externas, como problemas financeiros, enfermidades, conflitos familiares, ou internas, como medos, dúvidas e ansiedade. Parece que a paz está sempre sendo ameaçada, e muitas vezes nos perguntamos: será que conseguirei suportar mais essa luta? Mas Jesus, conhecendo as tribulações que enfrentaríamos, nos deixou uma promessa poderosa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa verdade é um convite para acalmar o coração e descansar na certeza de que, independentemente do que aconteça, Ele já venceu por nós. O que significa essa vitória de Jesus? Significa que não importa quão difícil seja a sua situação, ela não tem o poder de te derrotar. A morte não o venceu, o pecado não o venceu, o sofrimento não o venceu. E se Jesus venceu, e nós estamos nele, então também somos mais que vencedores. Essa é a grande diferença entre aqueles que vivem com Deus e aqueles que vivem sem esperança. Não lutamos para tentar vencer, mas partimos da certeza de que a vitória já foi conquistada. Essa vitória não significa que nunca teremos dificuldades. O próprio Jesus disse que teríamos aflições. Ele não prometeu uma vida sem lutas, mas garantiu que, mesmo em meio às batalhas, podemos ter paz, porque a vitória dele é definitiva. Quando entendemos isso, aprendemos a enfrentar as dificuldades com um coração firme, sem desespero, porque sabemos que Deus já escreveu o fim da história, e o final é de triunfo. Veja o exemplo dos discípulos. Depois que Jesus morreu, eles ficaram com medo, trancados em um quarto, inseguros sobre o que aconteceria. Mesmo tendo ouvido tantas vezes que ele ressuscitaria, ainda estavam presos à dor e ao medo, mas no terceiro dia, quando viram Jesus vivo, tudo mudou. A tristeza se transformou em alegria, o medo em coragem e a incerteza em fé inabalável. A vitória de Jesus mudou completamente suas vidas, e essa mesma vitória está disponível para nós hoje. Talvez você esteja vivendo um momento de incerteza, onde parece que as lutas são grandes demais. Talvez você se sinta como os discípulos antes da ressurreição, cansado, desanimado e sem forças para continuar. Mas eu quero te lembrar que o terceiro dia sempre chega. Deus nunca deixa uma história acabar na derrota. Pode ser que hoje você esteja passando pela cruz, mas a ressurreição já foi decretada sobre sua vida. Paulo entendeu isso profundamente quando disse: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4:17. O que parece ser uma luta interminável diante da eternidade é apenas momentâneo. O sofrimento pode durar um tempo, mas a glória de Deus em nossa vida será eterna. Por isso, pare de se preocupar com o que está fora do seu controle. Acalme-se, porque Jesus já venceu essa batalha por você. O que está te angustiando hoje? Qual problema tem roubado sua paz? Coloque tudo nas mãos do Senhor e descanse. Ele não perdeu o controle. Nada foge ao seu olhar. Ele já venceu na cruz e essa vitória se manifesta na sua vida quando você escolhe confiar. 10. Aquele que guarda Israel não dorme. Salmo 121, 13 e 4. Não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não dormita. Eis que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Muitas vezes, a ansiedade nos domina porque temos a sensação de que estamos sozinhos. Nos preocupamos com o futuro, tememos o inesperado e, por vezes, nos sentimos desamparados, como se tivéssemos que resolver tudo por conta própria. Mas a palavra de Deus nos traz uma verdade poderosa. Aquele que guarda a nossa vida nunca dorme. Deus não se distrai, não se esquece, não nos deixa vulneráveis. Ele está sempre atento, cuidando de cada detalhe e protegendo aqueles que confiam nele. O Salmo 121 é uma declaração de confiança absoluta no Senhor. O salmista começa dizendo: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, 1 e 2. Esse salmo era cantado pelos peregrinos que subiam a Jerusalém, uma cidade cercada por montanhas. O caminho era perigoso, cheio de desafios, mas eles cantavam essa verdade para lembrar que o verdadeiro socorro não vem das montanhas, mas de Deus, que está acima de todas elas. Quantas vezes olhamos para as dificuldades ao nosso redor e nos perguntamos: de onde virá o socorro?
Buscamos soluções em nossas próprias forças, no dinheiro, nas pessoas, mas esquecemos que o nosso verdadeiro refúgio está no Senhor. Ele nos guarda, nos protege e não dorme. Isso significa que, mesmo quando estamos dormindo, Ele continua vigiando. Enquanto descansamos, Ele trabalha. Enquanto nos preocupamos, Ele já está preparando a resposta. Na Bíblia, vemos essa proteção de Deus de forma clara na história de Elias. Depois de um grande confronto com os profetas de Baal, Elias fugiu para o deserto, tomado pelo medo e pelo cansaço. Ele chegou ao ponto de pedir a Deus que tirasse sua vida, pois se sentia exausto e sozinho. 1 Reis 19:4. Mas, mesmo no meio do seu desânimo, Deus não o abandonou. O Senhor enviou um anjo para alimentá-lo e fortalecê-lo, mostrando que Ele cuida de nós mesmo quando estamos fracos e sem forças para continuar. A questão não é se Deus está cuidando de nós, porque Ele sempre está. A questão é se confiamos nele o suficiente para descansar. Quando realmente acreditamos que Deus não dorme, não nos abandona e está sempre nos guardando, aprendemos a viver com um coração tranquilo. O medo perde a força, a ansiedade se dissolve e encontramos paz, mesmo em tempos difíceis. Talvez hoje você esteja enfrentando um momento de incerteza. Talvez as dificuldades estejam te pressionando e o medo tente roubar sua paz. Mas Deus está te lembrando: eu sou o seu guarda. Eu não durmo. Eu estou no controle. Você pode descansar. O seu futuro não está nas mãos do acaso, mas nas mãos daquele que governa todas as coisas. A verdadeira paz não está em uma vida sem desafios, mas em saber que Deus está no controle, sempre cuidando de você. Ao longo dessas 10 reflexões, vimos que, não importa a tempestade, a presença de Jesus traz calma, força e esperança. Ele já venceu por você. E essa vitória te dá segurança para seguir em frente sem medo. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E para eu saber que você esteve aqui até o final, comente com fé: eu fiquei até o final. Que Deus te abençoe e te encha com sua paz. Nos vemos no próximo vídeo.